Talvez você está aí humilde, dizendo eu não tenho importância. Eu quero dizer para você, dentro de você habita o maior dos tesouros. Você é a pessoa mais importante. Você é a pessoa mais importante porque o Espírito de Deus habita em você. O poder, a graça, o favor e a misericórdia de Deus vive em você. Fala, obrigado, Senhor, por isso. Aí você vai levantar as suas mãos e vai declarar: Ele me ama. Ele me ama. Ele me ama. Oh, aleluia. Declare isso. Ele me ama. Amor, Senhor, pela tua presença, pelo teu Espírito. Mais uma vez declare: me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Aplauda e glorifique o nome do Senhor. Eu gostaria que você dissesse para 2 ou 3 aí perto de vocês, fala assim, ó, saiba de uma coisa, Ele me ama. Fala isso, fala, Ele me ama. Não, você não vai falar para o seu irmão assim, ó, Ele te ama, não. Você vai falar para o seu irmão assim, ó, Ele me ama. Ele me ama. Aleluia, fala assim para ele, Ele me ama. Aí você vai falar assim, nossa, que arrogância. Não, não é arrogância não. Isso aí é verdadeiro, você tem que ter isso no teu coração. Você possa estar dizendo isso com convicção. Ele me ama, não importa as outras coisas. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glórias. Obrigado, Senhor, pela tua graça. Graça sobre graça recebi. Oh, aleluia. Declare assim, ó. E da plenitude renasci. Quando atraído me encontrei no amor de Deus. Livre e poderosa salvação. Oh, aleluia. Obrigado, Jesus. Luz que me alcançou na escuridão. Todo meu pecado se apagou no amor de Deus. Logo eu, um pobre pecador, logo eu, tão fraco e tão devedor, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Logo eu, finito e canal, logo eu, diante de um Deus imortal, logo eu, de graça recebi o amor de Deus. Atraído me encontrei no amor de Deus. Se apagou no amor de Deus.
Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, O que aconteceu? de graça recebi O quê? o amor de Deus. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi o amor de O amor de Deus. Aleluia. Santo, santo, santo. Você prestou atenção? Que letra maravilhosa. Logo eu, um pobre pecador. Logo eu, tão fraco e tão devedor. Logo eu, de graça recebi do quê? Aleluia. Declare assim, ó. Logo eu, finito e carnal. Logo eu, diante de um Deus imortal. Logo eu, de graça recebi do quê? Valorize esse amor. Valorize esse amor que Deus colocou em ti, sobre a tua vida, pelo preço pago lá na cruz. Não abra mão. Aplauda e glorifique o nome de Jesus. Ele é a razão, Ele é esse amor. Oh, aleluias. Obrigado, Senhor, pelo teu amor. Oh, Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Oh, aleluia. Aquele mestre escrevendo com o dedo no chão, ouvindo os fariseus ali falar que a lei de Moisés me condenava por meus erros, mas nenhuma pedra ele pegou pra me apedrejar. Senhor. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou. Sua irresistível graça me alcançou. Quem é esse que era sem pecado e não me condenou? No lugar da morte, vida me ofertou. O Cordeiro que por mim se entregou e os meus pecados levou. Oh, aleluia. Eu só tinha os meus pecados, Senhor, para te oferecer. Mas mesmo assim, o Senhor não me abandonou. O Senhor me amou. Eu só tinha os meus pecados pra lhe oferecer, mas mesmo assim me amou, mas mesmo assim me amou. Com uma frase, atire a pedra, quem nunca pecou, Ele me perdoou, Ele me perdoou.
costume humano, não todos, mas muitos de nós, quando alguma coisa acontece de ruim na nossa vida, principalmente quando é muito ruim, nós dizemos: por que comigo, Senhor? Por que tem que ser eu a passar por isso? Por que tem que ser a minha família? Por que tem que ser a minha vida? Por que tem que ser a minha casa? Por que tem que ser eu? Eu te sirvo, eu te adoro. Nós nos colocamos num pedestal muito alto. E nessa noite o Senhor está nos levando a olhar por uma outra perspectiva. Deus está te levando a te perguntar: logo eu que era tão suja e pecadora, eu que tinha tão pouco para oferecer, eu que tinha nada para oferecer, esse Cristo morreu por mim. Logo eu cheia de falhas e limitações, logo eu, irmã, logo eu cheia de culpas, mas esse Cristo me amou, Ele me amou, Ele não me acusou, Ele não me condenou, não, Ele morreu na cruz para me salvar. Então quando você for tentado a pensar por que comigo, você se lembre: logo eu, Jesus, o Senhor foi amar bem a mim que não tinha nada para te dar. O Senhor morreu na cruz bem por mim que sou tão pequena e falha e pecadora. Lembre-se, logo você, sim, foi logo você e eu. Foi por nós que Ele morreu naquela cruz. Foi por nós que Ele não atirou as pedras. Pelo contrário, Ele derramou o seu amor, o seu sangue precioso que nos limpa, nos purifica, nos santifica e nos redime de todo o pecado, para que hoje nós possamos levantar as nossas mãos e dizer: eu não te troco por nada, Senhor. Não há espaço para mais nada na minha vida, porque todo vazio que havia em mim agora é tua morada. Nós te adoramos, Senhor, nós te bendizemos. Ore, canta lá, maias tu. Sou tua morada, Senhor. Que havia
Ali estava Jesus escrevendo no chão. Quando aqueles homens trouxeram aquela mulher que foi pega em adultério, a lei falava mata, a lei falava mata, a lei falava tira a vida, ela não merece viver. Jesus ali, o Senhor dos Senhores. Isso aconteceu comigo, querido. Eu estava condenado à morte, meu destino era o inferno. Mas assim como naquele dia, Jesus olhou para aquela mulher e falou: cadê os teus acusadores? Cadê os teus acusadores? Ela responde: foram embora. Aleluia. Jesus disse: eu não te acuso, vai, não peques mais. Aleluia. Por isso eu estou aqui hoje. Por isso eu estou aqui hoje. O inferno não pode mais me acusar. O inferno não pode mais me acusar. Não pode te acusar. Porque o amor de Deus é maior. Aleluia. Você pode aplaudir a Ele. Você pode glorificar a Ele. Podemos sentar, querido. Pegue nas tuas mãos a tua oferta, você que trouxe. Nós vamos estar consagrando diante do altar do Senhor. Hoje nós temos um visitante aqui, enquanto você separa a sua oferta. Queremos receber aqui um visitante, o Maurício. Cadê? Se coloque de pé aí, Maurício, onde você está sentado. Se você não receber 3 abraços, você não senta, faz protesto. Só senta depois que receber 3 ou mais abraços. Aí está o Maurício nos visitando. Seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui conosco. Que a graça do nosso Senhor, que o Espírito Santo fale ao teu coração e venha mais vezes. É um prazer. Deus abençoe. Queridos, estamos agora no momento do louvor, no momento da adoração, e nós vamos agora estar trazendo diante do Senhor o nosso dízimo e a nossa oferta. Como eu tenho dito para a igreja, não é a lei quem manda. Eu faço isso porque a lei manda. Miserável. Eu não faço porque a lei manda. A graça é tão grande, a graça é tão tremenda, tão profunda, se eu fizer isso só por causa da lei. E o amor, e o favor, tudo que Cristo fez por mim, tudo que Cristo fez por você, não entra aí? Só a lei? Não, querido, hoje é a graça do Senhor que nos constrange. E por isso nós ofertamos, por isso nós trazemos o nosso dízimo. Por quê? Porque eu quero que outras pessoas sejam alcançadas pela essa graça que me alcançou. Amém ou não? Amém. E eu quero deixar no teu coração o versículo que se encontra ali em Jeremias. Deus falou no meu coração essa semana através deste versículo. Quem sabe não estão dizendo isso de você. Quem sabe não está falando isso da tua casa, dos teus projetos. Mas Deus é quem tem a última palavra, amém? Ali estava Jeremias vivendo um tempo difícil, de prisão, um tempo em que nada dava certo. E a cidade se encontrava num deserto total. E dizia assim: andam dizendo que este lugar é como um deserto, sem gente, sem animais. É verdade que a cidade de Judá e as ruas de Jerusalém estão vazias, sem gente e sem animais. Porém, nesses lugares vocês ouvirão de novo gritos de alegria, de felicidade e barulhos alegres de festa de casamento. Vocês vão ouvir pessoas cantando, trazendo ofertas de gratidão ao meu templo. E elas cantarão assim: deem graças ao Senhor Todo-Poderoso, porque Ele é bom, porque o seu amor dura para sempre. Ah, meu irmão, quem sabe um dia diz: essa é terra arrasada, essa daí não dá mais jeito para ela. Para esse aí, coitado dele. Mas Deus mudou a nossa sorte. Hoje nós trazemos o nosso louvor com gratidão. Nós entramos diante da presença do nosso Deus, levantando a nossa mão, consagrando o nosso dízimo, a nossa oferta, a nossa casa, dizendo: Deus é bom o tempo todo. Aleluia. Pegue nas tuas mãos agora a tua oferta. Não importa a quantidade, o valor, não é isso que nós estamos pregando aqui não. É adoração, é sinceridade de coração. Levante e vamos consagrar diante do altar do Senhor. Pai, é com esse entendimento, Senhor, que nós levantamos as nossas mãos diante do teu altar, para consagrar diante de ti os dízimos e as ofertas, dando a ti toda a honra, toda a glória e todo o louvor, pois tu és digno, Senhor, de receber muito mais, porque o Senhor tem feito para a gente coisas tão boas, tão maravilhosas. E com esse entendimento, Senhor, nós levantamos as nossas mãos e consagramos diante do teu altar o dízimo e as ofertas para a honra, glória e louvor do teu nome.
E eu te peço, Senhor, que a sua palavra se cumpra na vida do meu irmão, da minha irmã, que haja barulho de festa, que haja barulho de alegria, porque a prosperidade e a graça do Senhor se manifestou na vida dele, na vida dela, em nome de Jesus. Amém. Oh, aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Seja engrandecido, Jesus. Oh, Santo, Santo. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, declare isso. Sei que se levantarás em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os meus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo Deus. Ah, Santo, 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 Santo. Quando não posso te ouvir e o meu clamor já não muda o teu silêncio, são nuvens que escondem o sol e torna o dia tão escuro quanto a noite. Então lembro que não podes me esquecer. Se o meu nome está gravado em tuas mãos, mesmo que ainda eu não consiga ver, sei que se levantarás em meu favor. Declare. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor, e faz mais uma vez os teus sinais, e saberão que ainda és o mesmo que revelou a sua glória a Israel, que por amor abriu o mar, parou o sol. Sei que farás o mesmo em meu favor. Lembra, Senhor, juraste o teu amor, e nada pode mudar o que sentes por mim, nem os teus pecados. Lembra, Senhor,
Graça e paz. Graça e paz. Amém. Deus não muda de ideia. Romanos, capítulo 9. Deixa eu ver aqui direitinho. Esse cântico, ele traz aqui, me trouxe à memória exatamente esse texto. Opa. A Bíblia está grudada hoje. Aqui. Romanos capítulo 11, verso 29. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Deus não muda de ideia. Como dizia o cântico, nem mesmo os meus pecados fazem Deus mudar de ideia. Amém. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, lá no Antigo Testamento. 2 Crônicas, capítulo 12. Verso 9 e 10. Amém? Todos acharam? Fácil aí de achar? 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9 e 10. O título dessa palavra, como eu já passei para vocês aí no WhatsApp da igreja, né? É: o bronze não é igual ao ouro. Pastor, mas isso eu sei. Bronze é bronze, ouro é ouro. Mas infelizmente, muitas vezes, somos enganados. Vocês viram que eu coloquei lá no WhatsApp, quem abriu? Uma aliança. Ela parecia de ouro. Só que ela custava, se você entrar naquele site, aquela aliança custava, aquele par de aliança custava R$60. Porque era de bronze. A mesma aliança feita de ouro custava mais ou menos de 8 a 10 mil reais. Então, às vezes, quando simplesmente olhamos o brilho, quando olhamos pela aparência, podemos ser enganados. Vamos ler aqui o texto bíblico. Então o rei Sisaque atacou Jerusalém e a tomou. Levou embora todos os tesouros do templo e do palácio, e também os escudos de ouro que Salomão havia feito. Para colocar no lugar deles, o rei Roboão fez escudos de bronze e os entregou aos oficiais encarregados de guardar os portões do palácio. Senhor, esta é a sua palavra. Pai, eu oro clamando a tua graça sobre a minha vida, Senhor. Usa, meu Deus, como instrumento teu para abençoar a vida dos meus irmãos, ó Deus. Não quero ser vara nem um cajado, ó Deus. Quero ser um instrumento teu para abençoar as vidas, ó Deus. Porém, se houver necessidade de correção, ó Deus, que a tua palavra o faça, Senhor. Não as minhas palavras, não os meus pensamentos, mas que a tua palavra possa nos levar ao bom caminho, Pai. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. E o povo de Deus diz amém. Podeis assentar, meus queridos. Como eu disse, às vezes somos enganados de maneira muito fácil. Muito fácil. E não é porque somos bobo ou porque somos ingênuos. Somos enganados muitas vezes porque nos deixamos levar pela situação, nos deixamos levar pelo momento. Pergunto, quem aqui nunca caiu numa armadilha?
Quem aqui nunca caiu assim numa pegadinha? Quem nunca caiu numa arapuca, como diz a pastora? Eu me lembro que logo quando eu casei, eu e a Dilene, uma das coisas que era muito caro naquela época, há 40 anos atrás, né? Esse ano fazemos 40 anos de casado, pela graça de Deus. Logo que casamos, nós não tínhamos carro, morávamos bem longe dos meus pais, e uma coisa que a gente precisava era de um telefone. O telefone custava muito dinheiro, era o valor de um carro. E nós então, ali iludidos, vimos um plano, uma maneira fácil de conseguir um telefone, uma empresa vendendo ali quase que um consórcio, e compramos. E fomos enganados. E perdemos uma boa quantia de dinheiro. E eu vejo que aquilo nos ensinou a ter mais cuidado ao negociar, ao olhar as coisas. Porque, como diz o ditado, nem tudo que reluz é ouro. Vocês viram, voltando novamente a dizer, a imagem que eu coloquei lá no WhatsApp, aquelas alianças lindas, brilhando, cintilando. Só que se você olhasse o preço, por R$60 um par de aliança, e também se você não quisesse comprar o par, vendia uma só, R$30. R$30 uma aliança. Todos sabem que hoje, uma aliança, um par de aliança, os meninos que ontem eu dei aula para eles aí, os noivos, né? Eles sabem o preço. Quanto pagaram por uma aliança? Uma aliança larga, bonita, pesada, ela vai custar aí de 8 a 10 mil reais. Então, como é que pode custar 60? Tem alguma coisa errada. Porque aquela aliança não era de ouro, ela era de bronze. Eu vou já direto para o fim da palavra, para que você possa entender esta parábola que eu estou fazendo, esta comparação. Essa história de Roboão é uma história triste. A história desse rapaz é muito triste. Um rapaz que nasceu muito rico. Herdou um trono de um dos maiores reis que já teve em Jerusalém. Só que a história de Roboão é triste. Nessa história, nós vamos falar de uma troca que Roboão fez de escudos. O texto bíblico diz que o rei do Egito, deixa o texto bíblico aqui para mim, por favor. 2 Coríntios, isso, 9, 2 Crônicas, que Coríntios? 2 Crônicas, capítulo 12, verso 9 e 10. Lá no verso 10 diz que, depois que o rei do Egito, Sisaque, atacou Jerusalém, tomou Jerusalém e roubou tudo que tinha de precioso em Jerusalém, Roboão fez uma troca. Roboão pegou os escudos de ouro que o seu pai tinha mandado fazer e trocou os escudos de ouro por escudos de bronze. Então, como eu disse, já indo direto para o fim da palavra, para que você possa, desde o começo eu vou contar agora a história em detalhes, e para que você possa compreender, eu vou falar de Roboão, mas depois quero que você transfira a história de Roboão para a troca que estamos fazendo no dia de hoje. E aonde você vê, onde você ouve escudo na história de Roboão, nos dias de hoje você coloque Deus. Deus é o nosso escudo. Deus é o nosso escudo e fortaleza.
Socorro bem presente na tribulação. Então, sabendo que a comparação que eu vou fazer lá no final é escudos de ouro com escudos de bronze. Da mesma forma, hoje, muitos crentes, estou falando com crentes, estão trocando Deus de ouro por Deus de bronze. Então, sabendo disso, vamos lá, vamos primeiro entender a história de Roboão, para depois chegar aos dias de hoje. A história de Roboão, como eu disse, é triste. Roboão reinou 17 anos. E conseguiu, nos primeiros 5 anos desse reinado, destruir e perder tudo o que o seu pai, Salomão, havia adquirido. Salomão reinou 40 anos. 40. E nesses 40 anos, Salomão foi muito abençoado. Tanto com sabedoria, que foi o que Deus lhe deu, quanto em riqueza, em posses, tudo. O texto, se você virar aí um pouquinho a sua Bíblia, indo lá para o capítulo 9, do mesmo livro de Crônicas, no verso 9 e 22, depois nós vamos voltar lá para o verso 13, mas primeiro quero ler o 22. Veja o resumo que o cronista faz aqui. O rei Salomão era mais rico e mais sábio do que qualquer outro rei. E todos os outros reis queriam ir ouvir a sabedoria que Deus tinha lhe dado. Todos os que chegavam traziam presente para ele, objetos de prata e de ouro, roupas, armas, especiarias, cavalos, mulas, e era assim ano após ano. Salomão era admirado. A rainha de Sabá saiu do outro lado do mundo para provar se Salomão era verdadeiramente sábio. Se você voltar ainda um pouco mais, você vai ver a história, lá no capítulo, ainda no 9, né? Aí no começo do capítulo 9. A rainha de Sabá veio e disse: vou tentar provar se Salomão é realmente sábio. E se ele é realmente rico. Aí ela levou presentes, vindo lá do Oriente, presentes maravilhosos. Quando ela chegou, ela disse que ela ficou admirada. E ela termina dizendo: Salomão, feliz é esta nação que tem você como rei, ao qual Deus, o Todo-Poderoso, veja só, quando uma pessoa é de Deus, ela faz com que os outros reconheçam Deus, e honrem e louvem a Deus. É isso que Jesus fala, nós aprendemos na lição de terça passada, quando o Senhor Jesus diz que quando os ramos que estão ligados a videiras, ele dá fruto, esse fruto é para a glória de Deus. As pessoas vão comer desse fruto e vão glorificar a Deus. Então, a rainha de Sabá, no seu discurso, diz: o que disseram de você ainda é pouco. Eu mesmo vi com os meus olhos que a sua sabedoria é muito maior do que o que se fala por aí. E a sua riqueza é tremenda. Diz que ela trouxe presentes tremendos, só que ela voltou com mais do que ela trouxe. Porque Salomão era tão rico que ele era generoso, era bondoso. E Salomão, ele era tremendamente abençoado. Vamos lá para o verso 13 do capítulo 9. No verso 13 do capítulo 9, diz assim: olha só o tamanho da riqueza de Salomão. Todos os anos, o rei Salomão recebia mais ou menos
de presente 23 toneladas de ouro, 23 mil quilos de ouro. Sabe quanto dá isso nos dias de hoje? O ouro hoje vale R$615 a grama. 1 quilo de ouro, uma barra de 1 quilo de ouro, vale mais ou menos 615 milhões. 615 milhões. Não, desculpa, 615 mil. 615 mil, porque é 615 vezes 1.000, 615 mil. Quase R$1 milhão, uma barra de ouro. Salomão recebia não uma barra de ouro de 1 quilo. Ele recebia 23 mil barras, 23 toneladas. Isso dá mais ou menos, fazendo a mesma conta de R$615 a grama, 14 bilhões ele recebia de presente. O texto bíblico diz, recebia 23 mil quilos de ouro, além dos impostos pagos pelos comerciantes e vendedores. Também os reis árabes e os administradores de vários distritos do país traziam prata e ouro. Pobrezinho ele, né? Por isso que até hoje tem gente procurando os tesouros de Salomão. Tem até aquele filme lá do Indiana Jones, né? As minas do rei Salomão. Então, é uma lenda, mas ao mesmo tempo é uma verdade. Que as pessoas estão aí procurando o tesouro ainda de Salomão. Com tanta riqueza que Salomão tinha, vocês estão imaginando que era um cara que ganhava de presente 14 bilhões só de ouro. Você entendeu? 14 bilhões só de ouro de presente. Não era os impostos, não era o seu comércio. Não. Só de presente, 14 bilhões por ano de ouro. Salomão tinha tanto ouro que ele pegou e falou, quer saber de uma coisa? Eu vou pegar o meu exército, que cuida do palácio, não todo o exército, mas os soldados que cuidavam do palácio, e ele fez o seguinte, existiam 200 soldados que ficavam bem em volta do palácio, uma coluna de 200 soldados, e depois outra coluna de 300 soldados. Salomão fez o seguinte, para que quando essas pessoas vierem, se alguém ousar me atacar, eles vão olhar os meus soldados e vão tremer de medo. Porque eu vou dar aos meus soldados, os soldados que ficavam ali na frente do palácio, os 200 primeiros, ele fez uma guarda real, vamos falar assim, ele fez um escudo que era chamado de pavês. O pavês não era um escudo de batalha, era um escudo grande, que protegia quase que o corpo todo, só ficava os olhos de fora. Esse escudo grande, Salomão falou, façam o escudo e revistam o escudo com 7 quilos de ouro. Cubram o escudo com 7 quilos de ouro. Para os 300 que ficam lá na frente, usam um escudo menor, redondinho, cubram os escudos deles com 3,5 quilos de ouro. Eu acho que você não conseguiu fazer a conta, né? Você não é tão bom de matemática, eu também não sou. Eu catei a calculadora lá e fui fazer a conta. Sabe quanto custava um escudo do grandão? R$615 a grama. 615 mil o quilo. 615 mil. Valor de uma casa, né? De uma boa casa. Uma boa casa, 615 mil. Uma boa casa. 1 quilo. Tinha 7 quilos. Cada um. Sabe quanto valia cada escudo? 4,5 milhões.
Não, 4 milhões e meio cada escudo, cada um. Aí você faz isso vezes 200. Aí você pega os outros 300 escudos. Só os 200 escudos grandões valiam 4 bilhões. 4 bilhões. Mais os outros 200 escudos, mais 2. Não, estou fazendo a conta errada aqui. Varia 4 milhões um escudo grande e 2 milhões um escudo pequeno. Tudo isso somado dava 1 bilhão e meio. Sabe por que eu quero? Vocês lembram? Eu comecei a pregação dizendo que escudo era igual a... Escudo de ouro era igual a Deus. Escudo de ouro. Você está vendo o valor? Um escudo valia 4 milhões e 300. Um escudinho só, que estava ali, ó, pequenininho, valia 2 milhões e 100. Milhões. Somando todo aquele mundaréu de escudo, 1 bilhão e meio. Você já imaginou o inimigo vindo? E de repente, quando ele tentava entrar em Jerusalém, os soldados faziam assim, pá! Só dependendo do sol, na hora que refletia, já cegava todos os inimigos. Se não cegasse, o inimigo olhava e pensava assim, gente, se aquele soldado tem um escudo de ouro, o escudo é de ouro, você já imaginou a espada dele, o que é feita? Você já imaginou como que está bem alimentado aquele exército? Porque um dos grandes problemas nos dias ali que viveu Salomão, era que só Jerusalém era muito rica. As outras cidades passavam muita fome, os outros exércitos eram magrinhos, eram fracos, debilitados. Aí, gente, um exército que empunhava um escudo que valia 4 milhões, cada um. O inimigo olhava e falava, peraí, comandante, contra aquele exército quer que a gente vai lutar? Eles têm um escudo de ouro. Você está lembrando, você está conseguindo fazer a semelhança? Quem tem Deus no coração tem um escudo de ouro. E o escudo de ouro, só de olhar, faz o inimigo tremer. Quando você tem um escudo de ouro, o inimigo olha e fala, gente, se ele tem um escudo de ouro, e a espada dele, o que faz? E a força desse soldado, qual que é? Para poder andar com um escudo que pesa 7 quilos de ouro. O exército bate em retirada antes de começar a batalha. Só que, infelizmente, como eu disse, a história de Roboão é muito triste. Com 5 anos de reinado, ele destruiu tudo o que o seu pai havia conquistado. Para começar a história de Roboão, no primeiro dia do reinado dele, no primeiro dia, olha como é triste a história desse rapaz. No primeiro dia de reinado dele, ele perdeu 10/12 do reino. Ou seja, o reinado de Salomão era composto por 12 famílias, as 12 tribos de Israel. 12 famílias que obedeciam a Salomão. No primeiro dia do reinado de Roboão, Salomão tinha expulsado um rapaz para o Egito. E quando ele soube que Salomão havia morrido, ele voltou para Israel.
O nome dele era Jeroboão. E ele chegou para Roboão e falou: Roboão, seu pai foi duro com a gente. Nós queremos saber como você vai agir. Os anciões que orientavam a Salomão, Salomão já era morto, procuraram Roboão e disseram para ele: Roboão, essa gente está triste, essa gente está magoada. Agora, faça um gesto de amor, seja benigno, não seja rude, não seja duro. Ouça o nosso conselho e todo Israel vai te servir assim como serviu o seu pai. Sabe o que Roboão fez? Desprezou a palavra dos antigos. Assim como muitas vezes nós temos feito nesse púlpito, não só por mim, mas os pastores que aqui pregam, como anciões, todos nós temos levado uma palavra para você. E eu uma vez preguei sobre isso. O que você tem feito com a palavra que você ouve a cada domingo? Aliás, se eu perguntar, quem veio domingo passado? Levanta a mão. Levanta a mão aí, bem alto, só para mim saber. Dos que vieram domingo passado, quem lembra o que foi pregado? Levanta a mão agora. Quem lembra assim, de pronto? Misericórdia, né? Quem pregou domingo passado? E você não lembra o que sua mãe pregou, Daniela? Gente, essa é a questão. O que temos feito com a palavra dos anciões? O que temos feito com essa palavra? Adianta eu vir à igreja e depois eu nem sequer lembrar do que foi pregado? Adianta, meus irmãos. Roboão desprezou a palavra dos anciões. Desprezou. Roboão foi procurar os amigos de infância e perguntou para eles: e aí, o que você acha que eu faço? Eles disseram: seja mais duro, 10 vezes mais rude, 10 vezes mais exigente que o seu pai. Traga-os à força. O que aconteceu? 10 tribos, das 12 tribos de Israel, 10 disseram: não queremos Roboão como nosso rei. Formaram o reino de Israel. Foi aí que começou a divisão dos dois reinos. 10 tribos se tornaram Israel. E Roboão ficou com apenas 2 tribos, Judá e Benjamim, e formou o reino de Judá. Então, quando você lê o livro de Crônicas, e quando você lê o livro de, não só Crônicas, mas também Reis, você vai ver, mas tinha um rei, rei de Judá e rei de Israel. Sim, porque o reino dividiu. O reino de Judá é o reino de Roboão. 2 únicas tribos, Judá e Benjamim. O reino de Israel, 10 tribos, Ruben, Manassés e todas as demais. Gade, Zebulon, as outras famílias. Então Roboão conseguiu no primeiro dia já quebrar o reino. Então a primeira coisa que ele fez, o primeiro ato dele já foi destruir aquele reino poderoso que o seu pai levou 40 anos para construir. Seu avô levou outros 40, seu avô Davi. Seu avô Davi conquistou terras. Seu pai construiu uma nação poderosa. E
Roboão, em um dia, porque não deu ouvido à palavra dos anciões. Irmão, você está prestando atenção na palavra hoje, pelo menos? Você pode destruir tudo em um dia, fazendo escolha errada. Roboão fez a escolha errada. Em vez de ouvir os anciões, ele quis ouvir a rapaziada, a galera. Quando ele percebeu a besteira que ele fez, ele então pediu perdão e começou a ser obediente a Deus. Primeiro ano, segundo ano, primeiro ano, e diz que a palavra o reinado dele começou a crescer, ele sendo obediente. Quando ele viu a besteira, ele se arrependeu e foi obediente. Primeiro ano. No segundo ano, os profetas e os sacerdotes que moravam lá no reino de Israel, Jeroboão proibiu cultuar a Deus, o nosso Deus. Jeroboão colocou outros deuses pagãos. Aí o que o povo fez? Vamos dar uma chance para Roboão. O povo começou a voltar. Mas o que Roboão estava fazendo? Roboão estava, nesse primeiro ano, sendo obediente a Deus. E assim foi. Primeiro ano começou a crescer. Segundo ano começou a crescer. Terceiro ano, disse que o reino de Roboão estava muito forte. Mesmo com 2 tribos, porque as outras pessoas das outras tribos passaram para o lado de cá. E daí Roboão ficou forte. Abra sua Bíblia em 2 Crônicas, capítulo 12, verso 1 e 2. Eu vou ler aqui na Bíblia Viva. Foi a melhor. Você pode colocar aí na Bíblia Viva? Você tem a versão? Bíblia Viva. Assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, o que ele fez? Abandonou o Senhor. Esse é o perigo, mãe, quando a gente cresce demais, sem estrutura, sem base. Gente, tem pessoas que eu oro para que Deus não abençoe. Tem mesmo, aqui. Porque se abençoar, ele vai para o mundo. Você já viu aquele ditado que não pode dar asa para cobra? Cobra já é perigosa, sem asa, no chão. Voando então, já pensou cobra com asa, Priscila? Deus me livre. Gente, por isso que lá em Jeremias 29, 11, o profeta usado por Deus diz: eu é que sei o que é melhor para você, Meire. Deus, não é você que sabe o que é melhor. Eu é que sei o que é melhor para você, para poder levar você para o melhor lugar, que é o que você verdadeiramente quer. Todo crente quer o quê? Todo crente quer carro? Todo crente quer casa? Todo crente quer muito dinheiro? Não, o que o crente quer? Chegar na glória. Não é isso que ele quer? Tem alguém aqui que não quer trocar a glória por um carro? Eu acredito que não tem nenhum crente que queira trocar a glória por um carro. Então o Senhor falou: bom, se você quer verdadeiramente a glória, Edson, eu é que sei o que é melhor para você. Para levar você para o céu, para a glória. Só que infelizmente, Roboão, o
texto é triste, não é triste a gente ler isso na Bíblia? Nós não estamos falando, gente, de um soldadinho, nós não estamos falando de um qualquer, nós estamos falando de um rei. Hã? Ah, calma, nós vamos chegar lá no final do versículo. O pior de tudo é isso, pastor Marcos. O pior de tudo é isso, que quando o rei abandona, ele não cai sozinho. Levou toda a nação a abandonar Deus. Você muitas vezes pensa, meu querido, que as minhas atitudes só influenciam a minha vida. Lê do engano. Para não dizer tolo. As suas atitudes influenciam gerações. Gerações. O que você plantar hoje, talvez você não coma, mas o seu neto vai colher. Todos têm consciência disso? Todos têm consciência disso? De que o que fazemos hoje afeta gerações. A sua decisão de hoje, Marcos. Você pode falar, mas eu ainda não tenho filhos, pastor. Não tem hoje. Mas a sua decisão do que você vai fazer com a palavra que você está ouvindo agora, ao sair daqui da igreja, vai influenciar, Marcos, seus filhos, seus netos, seus bisnetos. A palavra diz que até a 10ª geração. Fiquei na pontinha. Até a 10ª geração é alcançada pelos meus atos de hoje. Roboão, vamos ler de novo? Mas assim que Roboão adquiriu fama e se tornou poderoso, ele e o povo abandonaram a lei do Senhor. Que tristeza, meu Deus. Que tristeza. Como é triste. Josué, quando chegou na terra prometida, estou levando agora a história um pouco antes de Roboão, antes de Salomão, antes de Davi, estou chegando lá quase uns 700 anos de história antes. Quando Josué entrou com o povo na terra prometida, em Deuteronômio capítulo 8, veja o que Josué falou para eles. Deuteronômio 8:11. Parece até que ele já sabia, pastora Maria. Nunca esqueçam o Senhor nosso Deus. E tenham cuidado de obedecer aos seus mandamentos e às suas leis, que hoje estou dando a vocês. Naquela terra, olha o que ele está dizendo. Naquela terra, vocês terão toda a comida que quiserem. Construirão casas boas, onde morarão. O seu gado e os seus rebanhos aumentarão. Vocês ajuntarão mais prata e ouro, e terão tudo de sobra. Sabe aquela música lá daquele grupo que fala, I feel good, eu estou bem, e o cantor canta, né? Esqueci o nome dele, morreu há pouco tempo, aí é um negão, e ele fala, I feel good, I feel good, o que ele está cantando lá, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. Assim tem muito crente dizendo, eu estou bem, eu estou bem, eu estou bem. E quando ele diz que está bem, o que Paulo falou? Quem está de pé, tome cuidado,
para que não caia. Olha aí. Vocês terão muita prata e terão tudo, muita prata e ouro, e terão tudo de sobra. O outro verso, o último, o 14. Então, tomem cuidado para não ficarem orgulhosos e esquecerem o Senhor, nosso Deus, que os tirou do Egito, onde vocês eram. Quem te tirou do colo de Satanás? Deus Todo-Poderoso, Senhor Jesus. Nunca se esqueça disso. O crente tem que andar olhando para o céu, porém nunca esquecendo que foi graça, infinita graça. Paulo diz, não fiz nada para merecer essa graça. Não fiz nada para merecer tudo o que eu recebi, ser tirado da onde eu fui. Somente graça. Graça. Podia até cantar, né? Maravilhosa graça, maior que o meu pecado, como poder contá-la, como hei de começar? Não dá para falar. O problema é esse. Tem gente que vem na igreja o tempo todo. Quando começou, pegava ônibus para sair de lá dos Cafundó do Sul, da 5ª divisão, e pegava ônibus, pegava metrô, pegava jegue e vinha para o culto. Agora tem carro, o crente desaparece da igreja. É bênção ou maldição? O carro é bênção ou maldição? Não tem bênção mal usada. Não existe bênção mal usada. Bênção é bênção. Maldição é maldição. Nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. O problema é esse. Não fiquem orgulhosos e se esqueçam. O problema é esse, a gente não lembra nem da palavra de domingo passado. A gente vai lembrar do que Jesus fez por nós na cruz? Pastor, tem mais de 2000 anos. Pastor. Não dá para lembrar. Foi por isso que Deus permitiu que o rei do Egito, Sisaque, atacasse Judá e levasse tudo que eles tinham de precioso. Deus precisava resgatar o povo. Qual é o jeito de resgatar o povo? Eu já disse, na escola bíblica eu falo, o pastor, ele tem um cajado na mão. E o cajado tem dois lados. Não é isso, Caí? De um lado, uma pontinha com que ele vai orientando o rebanho. De um lado do cajado é uma pontinha, simplesmente um bastão com uma ponta com que ele orienta. Não vai por aqui, vai por ali, vai por aqui. Olha, cuidado, tem lama. Olha, cuidado, tem espinho. E ele vai conduzindo o rebanho com a pontinha. Agora, quando a ovelha é desobediente, quer fugir, aí ela conhece o outro lado do cajado. O outro lado do cajado é um gancho. Sabe aonde ele pega com aquele gancho? O pescocinho lindo da ovelha. E fala para ela: vem para cá. Os dois lados, rosto. De todo jeito. Vocês viram o texto que eu li quando começou a palavra?
estava no texto? Romanos, capítulo 11, verso 9. Deus não muda de ideia a respeito de quem Ele escolhe e abençoa. Querido, se você é filho, tem pai aqui que desiste do filho? Algum pai desiste do filho? Não. Você acha que Deus vai desistir da gente? Se Ele não puder te trazer com o lado 1 do cajado, o lado 2 está ali. Pastor, por essa palavra. Não se esqueçam, não se esqueçam. Josué falou para eles: não se esqueçam, quando o bolso de vocês estiver cheio, quando vocês estiverem com ouro, prata e tudo sobrando, não se esqueçam, vocês foram escravos no Egito. É muito fácil a gente se esquecer de Deus, irmãos. É muito fácil. E o que aconteceu com Roboão? Veio então o rei do Egito, e o rei do Egito roubou o que eles tinham de precioso, mais precioso. E o rei do Egito levou embora os escudos. Pergunto para você: se roubarem o seu escudo, qual é a sua atitude? Lembra qual é o que eu falei que é o escudo? O que é o escudo? Deus. Se roubarem o seu escudo, que vale quanto? Quanto valia cada escudo grande? 4 milhões. Sabe o que Roboão achou mais fácil? Roubar os escudos de ouro e levaram todo o ouro que a gente tinha na cidade. Só que ladrão bobo, ele deixou latão, ele deixou bronze, ele deixou o bronze aqui. Roboão achou mais fácil, ao invés de tentar recuperar o seu escudo de ouro, que valia quanto? 4 milhões. Ele fez um escudo de bronze. Sabe quanto custa o bronze, meus irmãos? O quilo do ouro custa quanto que eu falei? 615 mil. 1 grama de ouro custa 615 reais. Sabe quanto custa o bronze? Da melhor qualidade, na melhor das cotações, 200 reais o quilo. Roboão pegou um escudo que custava quanto, Fernando? 4 milhões, e substituiu por um escudo que custava 700 reais. Você é soldado. Você tinha antes um escudo de 4 milhões. Aí chega o rei. Olha, não se importa, tá? O inimigo levou o seu escudo, mas eu tenho aqui algo para trocar. Eu fiz um escudo novo. Está aqui o escudo que eu estou dando para você. Eu imagino que Roboão, quando foi dar o escudo para os soldados, ele chegou para o soldado e falou assim: como é que eu vou fazer o soldado esquecer um escudo de 4 milhões e aceitar um escudo de 700 reais? Bom, ele falou para o soldado assim: soldado, esse é o seu novo escudo. Vai preferir? Não tem ninguém que quer de 700? E por que a gente anda trocando escudo? Roboão deve ter chego, imagino eu imagino. Toda vez que eu leio o texto bíblico,
vez que pela manhã eu preguei aqui sobre Paulo. E agora na mudança eu achei a corrente, eu falei, onde veio essa corrente? Eu falei, foi da peça de Paulo. Naquela mesma encenação que eu fiz aqui, Paulo contando as 3 vezes que ele se converteu, as 3 vezes, ele contando 3 vezes a sua conversão, a mesma coisa eu faço com as pregações. Eu imaginei hoje, Roboão chegando para o soldado, pastor Marcos é o soldado, que usava um escudo de ouro de 4 milhões. Aí eu chego com meu escudinho sem vergonha de R$700 de bronze e falo para o pastor Marcos, olha, estou te dando esse escudo. E junto com esse escudo, fica feliz, vai chegar uma flanelinha. O senhor dá uma polidinha no escudo, dá uma polida no escudo, ele vai brilhar quase que nem ouro. Quase que nem ouro, pastor. Não vai sentir muita diferença, não. Ele não vale 4. Brilha quase. E ainda tem uma vantagem, pastor Marcos. Sabe qual é a vantagem desse escudo? Ele é mais leve. Porque o escudo anterior é pesado. É pesado. Ser crente é coisa pesada. Jesus falou que o fardo dele é leve. É leve. O jugo é suave. Mas a vida do crente é uma vida de, no mundo tereis aflições. Então, pastor Marcos, esse escudo agora que eu estou te dando, se passar, quase brilha que nem ouro. Ninguém vai perceber. E uma coisa, ele é leve. Então só vai... Não é essa a conversa do diabo? Abandona o seu Deus, abandona o seu escudo de ouro e me segue, que você vai ser livre. Me segue, que você vai ter liberdade. É uma pequena troca só. Brilha quase que nem ouro e ainda é leve, te dá liberdade. Só que a palavra de Deus diz que liberdade só tem quem tem Jesus. João 8,36. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, aí é verdadeira liberdade. Liberdade não é ser do mundo. O mundo diz, não, vem para cá que aqui tem liberdade. Você não vai ter aquela lei dos crentes. Mas tem a lei do inferno, a lei que prende e mata. Liberdade só em Jesus. Livre de verdade só é aquele que tem Jesus. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente, ele está na linguagem de hoje, né? Mas na revista e atualizada, ou na atualizada e na revista e corrigida diz obrigado, verdadeiramente sereis livres. Livre de verdade não é andar com um escudo mais leve, que precisa de flanelinha para brilhar. Que coisa, né? Crente andando com flanelinha. Irmão, olha no seu bolso aí, vê se não tem uma flanelinha que o diabo deixou aí. Se tiver, você joga fora. Porque se você tem o escudo de ouro, você não precisa de flanelinha para dar brilho, não. Sabe aquele cântico que diz assim: o brilho deste mundo se apaga ante ti, a glória desta terra nada é, tudo cai em tua presença, ó Rei, formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo, irmão, se o seu escudo está precisando de flanelinha,
Se o seu escudo veio com flanelinha de acessório, irmão, não se ilude não. Não é ouro não. Ouro não precisa de flanelinha. Eu viajei muito para o Peru, eu trabalhava numa empresa, nós tínhamos vários fornecedores no Peru, e o Peru é o lugar onde tem a melhor prata do mundo é a do Peru. E eu comprei um porta-retrato com essa prata peruana. E na mudança agora, a Dilene olhou para aquele porta-retrato e ele estava todo preto, porque era de prata. Aí a Dilene precisou pegar a flanelinha e o caol e passar até deixar a prata brilhando. Sabe o que é engraçado? No verso 20 aqui do capítulo 12 de Crônicas, diz assim que nos dias de Salomão, a prata não valia nada. Nada. Minha aliança, não faço nada. Pelo menos disse o Benjamin que ela é de ouro 24 quilates. Não faço nada. Faz mais de anos que eu não encosto nada aqui nessa aliança. E ela brilha. Irmão, que escudo você está usando? Latão, bronze, prata ou é ouro? Melhor dizendo, quanto vale o teu escudo? A palavra do Senhor, ela diz que o inimigo vem, pastor Marcos, para roubar. O inimigo vem para roubar, o inimigo vem e leva o que temos de mais precioso. Rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba a nossa paz, a nossa coragem, os nossos ganhos, a nossa alegria, a nossa saúde. E o que temos feito, meus irmãos, para recuperar aquilo que tem sido roubado pelo inimigo? Estamos tomando o caminho fácil, como fez Roboão, trocando ouro de 4 milhões por qualquer coisa que vale nada. Então, se nem prata valia nos dias de Salomão, ele tinha tanto ouro que nem a prata, se eu chegasse lá com um presente, aqui diz o texto que a rainha de Sabá levou prata para Salomão. Ele deve ter jogado fora, porque se você ler o texto, diz que dentro da casa de Salomão, todos os talheres, todas as taças, todos os pratos eram de ouro. E é nesse mesmo verso que diz, e a prata não valia nada nos dias de Salomão. Exatamente nada a prata valia. Se a prata não valia nada, que dirá o bronze? E Roboão fez o quê? Escudos do quê? De bronze. O diabo ele faz isso, porque ele sabia que se ele fizesse de prata, todo mundo ia olhar e falar, trocou. Porque a prata é branca. Querido, o inimigo vem com tamanha astúcia, que ele não vai vir para você. Você pensa que o diabo vai aparecer para você tridente, dizer, me segue? Você pensa que é assim que o diabo tira as pessoas da igreja? Você acha que se o diabo aparecer para qualquer jovem aqui, de rabo, chifre, vermelho, com um tridente, e falar, me segue, você acha que algum jovem aqui da igreja vai seguir ele? Não. O diabo aparece loirinho, de olhos azuis, cabelinho encaracolado, fala, me segue. Ou loirinha,
e fala: me segue. E às vezes não é um loirinho ou uma loirinha. Me segue pode ser qualquer coisa que está roubando a sua fé. O diabo sabe como ele tem que agir com cada um. E ele não vai aparecer, como eu disse, de rabo e chifre. Não. Ele vai vir parecido com Deus. Quem olha fala: ah, será que é de ouro? Se você colocar aí na internet, Kaique, põe aí joias de bronze. Eu me assustei. Não, pastor, eu me assustei. Parece, mas não é. Parece. Se me der na minha mão, talvez eu não conheça. Mas dá na mão do Benjamin. Queridos, o diabo tem tentado seduzir a nós com coisas simples. Muitas vezes trocando por coisas que você fala: não, isso é de Deus, mas é bronze. Se tiver flanelinha junto, é para enganar o crente. Hoje, meus queridos, quero deixar bem claro. Deixa cair, que não precisa procurar não, pode deixar. Mas se você tiver interesse na sua casa lá, quando você chegar, procura lá, joias de bronze. A única coisa que vai estar diferente é o preço. Só o preço. Quando você vê, como eu disse, uma aliança custando R$30, não pode ser de ouro. Se uma grama do ouro custa 615, uma aliança tem umas 10 gramas, uma aliança pesada. Olha lá, essa daí, ó, essa mesmo. Essa aí está num site lá naquele Elo 7, sendo vendida. Você viu essa aliança lá no Elo 7? Está sendo vendida por R$20. R$28 é o preço dela. Você não fala que é ouro? Mas não é ouro, é bronze. Bronze polido. Você deve receber ela junto com uma flanelinha, para dar brilho. Nosso Deus não precisa de flanelinha, meus queridos. Hoje, se por alguma razão você trocou o seu escudo, Roboão poderia ter, ao invés de tentar substituir, Roboão tinha duas alternativas, pastor Orlando, duas. Ele poderia dizer: eu não aceito perder os meus escudos de ouro, que eu ganhei do meu pai, vou lutar por isso. Só que ele teve medo do inimigo. Porque se você olhar, eu não li o texto para vocês, mas o texto bíblico diz que o rei do Egito veio com 600 carros de guerra, mais de 6.000 soldados, fortemente armados. O inimigo não brinca não, meus queridos. Pedro disse que o inimigo está em volta de nós, rugindo como um leão. Se você der uma brecha, ele come a sua cabeça. Ele não vai fazer carinho. Você pensa que leão vem para poder... Vocês já viram como que a leoa, quando ela está caçando, aonde ela pega? Vocês já viram? Assiste aquele canal lá do Animal Planet. Você olha lá o bote da leoa, ela não vai na pata, ela não vai na barriga, ela vem aqui, ó, e aperta até você morrer sufocado. Assim é o inimigo. E Pedro conhecia isso, e Pedro falou: o inimigo anda à sua volta como um leão, esperando só você baixar o escudo. Porque enquanto você tiver um escudo de ouro,
ele treme. Ele treme. Agora tem crente, pastor, que está com escudo de latão e falando para o inimigo: não me pega. O inimigo fala: você acha que eu sou besta? Escudo de latão? O inimigo conhece. Você pode ser iludido, mas o inimigo não é iludido, não. O inimigo sabe quem tem Deus dentro do coração e quem não tem. Não foi isso que aconteceu com aquele mágico lá, Simão? Ele viu Paulo botando o inimigo para correr. Ele tentou comprar o poder de Paulo. Paulo mandou ele ir catar coquinho. O que ele fez? Acho que eu sei usar o mesmo poder de Paulo. Chegou para o capeta e falou: capeta, em nome do Deus que Paulo serve, sai dessa pessoa. O capeta virou e falou: o Deus que Paulo serve eu conheço, Paulo eu conheço, mas você não é ninguém. Deu-lhe uma surra que quase matou. Queridos, não troque o seu escudo. O inimigo é forte? É forte. Você vai ter que pedir perdão, porque Roboão, o que ele precisava ter feito, não era produzir um novo escudo. Roboão tinha que tentar buscar novamente o que era dele. Sabe aquele cântico? Sempre falando de cântico, né? Tom era esse: restitui, eu quero de volta o que é meu. Restitui, Deus. Roboão tinha que ter caído de joelho e falar: Deus, restitui o meu escudo de ouro. Não eu quero os 500 escudos, o grandão e o pequeno. O grandão e o pequeno. Caleb, eu gosto desse homem. O texto bíblico diz: Caleb era diferente. Caleb era diferente. E por que Caleb era diferente? Porque com 40 anos, ele viu uma terra linda e maravilhosa. E Josué disse para ele: o que você viu é teu. Passou 40 anos, todo mundo morreu. Só sobrou vivo daquela geração Josué e Caleb. Quando chegaram na terra prometida, Josué falou: sorte para poder escolher a terra. Caleb levantou a mãozinha: sorte comigo, eu tenho posse. Eu não tenho sorte, eu tenho posse. Josué virou para ele: Caleb, você tem 80 anos, você é um velhinho, você vai lutar com aqueles gigantes, aquela terra lá ela é muito perigosa para você, você é um velhinho de 80 anos. Caleb virou e falou: com 80 anos, eu hoje tenho a mesma força que há 40 anos atrás. Aquela terra me foi prometida, e eu vou tomar posse, e não é amanhã. Olha que coisa linda. Caleb disse para Josué o seguinte: qual é o nome que dão para aquele lugar? O nome daquele lugar é Manaassim, terra bonita. Pois eu estou tomando posse hoje e já estou mudando o nome dela. O nome daquela terra passa a ser Hebrom, caminho de Deus. Ele tomou posse antes de chegar na terra, já mudou o nome. Quando ele chegou lá, tinha gigantes, sim, e ele derrotou todos os gigantes. E Hebrom foi de Caleb. Ele não aceitou troca. Josué quis ser bondoso. O inimigo chega muitas vezes, Fernando, querendo ser bondoso com você. Não vai lutar, não. Eu tenho aqui uma troca muito fácil para você. Não é de ouro, mas se passar uma flanelinha, brilha quase. Você está entendendo o que o inimigo tem feito com a gente, meus irmãos?
tem nos feito desistir. Eu gosto muito de tênis, gosto de ver as partidas, fico até de madrugada assistindo o jogo de tênis. E hoje, vendo uma partida, me chamou muito a atenção. O tenista número 3 do mundo perdeu uma partida para o jogador que não está nem ranqueado. Eu acho que ele é número 75. E o comentarista disse: o Zverev perdeu a partida primeiro, não foi na quadra, na mente. Sabe aonde o inimigo te derrota primeiro? Na mente. Você não consegue, você não tem força, não dá para você reconquistar escudos de ouro, não. Se contenta com o de bronze, é o que você tem para hoje. Quem aqui gosta de PF? Quem quer ir comigo num PF ou quer ir no fogo de chão? PF ou fogo de chão? E aí, pastor Orlando? Você que gosta de carne? Boi preto, fogo de chão, ou o barzinho da esquina que vai servir amanhã ali um churrasquinho de gato, um PF. Gente, a gente não quer lutar pelo que é nosso. Roboão tinha que se pôr de joelho e dizer: Senhor, eu me arrependo de ter me esquecido do Senhor. Senhor, eu quero de volta o que é meu. Deus ia dar para ele assim de graça? Ia aparecer de graça? Algumas vezes aconteceu de graça. Com Josafá foi de graça. Mas muitas vezes o vô dele, Davi, para conquistar, teve que lutar. Roboão teria que lutar contra o rei do Egito, mas ele preferiu o caminho mais fácil, mais curto. O salmista diz assim, Salmo 3, verso 3: porém tu, Senhor, és o meu escudo, és a minha glória, é o que exalta a minha cabeça. No Salmo 18, verso 30, diz assim: o caminho de Deus, que é o mesmo que está lá em Crônicas, o caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada, ele é escudo para todos os que nele se refugiam. O Salmo 28, verso 7 diz: o Senhor é a minha força e o meu escudo, com todo o meu coração confio nele. O Senhor me ajuda e por isso meu coração está feliz. Eu canto hinos em louvor ao seu nome. O Salmo 84, verso 11 diz: o Senhor Deus é a nossa luz e o nosso escudo. Ele ama e honra os que fazem o que é certo e lhes dá tudo o que é bom. O Salmo 119, verso 114 diz: tu és o meu refúgio e o meu escudo, na tua palavra eu ponho a minha esperança. Hoje, Deus quer que você recupere o seu escudo de ouro. Mas para isso, você só tem um braço forte. É difícil as pessoas. Você tem um braço forte, então só dá para carregar um escudo. Você tem que largar o escudo de bronze para poder pegar o escudo de ouro. Todos os que já têm, ou os que querem recuperar o seu escudo, ponham-se de pé. Eu quero orar hoje com você, pedindo para que o Senhor restitua o que é teu. E que se por alguma razão, em algum momento da sua vida, você fez uma péssima escolha, uma troca, que não faz nem sentido, né? 4 milhões por 700 reais. Sabe aquela brincadeira que o Silvio Santos fazia? Punha o cara lá na cabine. O que estava acontecendo? Você quer trocar um carro 2025 por um sapato furado? E o cara estava vendo,
quero, e trocava. Era sim ou não, né, que ele tinha que dizer. E o cara trocava. Eu vi lá e dava risada, né? O cara trocar às vezes um carro por um sapato furado, chupeta, e ele dava risada. Ele, sabe o que você perdeu? Aquele carro ali era teu, você trocou por esse sapato. E o cara tinha que ir embora, ainda tinha que passar essa vexame de ir embora com o sapato, com a chupeta. Deus não quer que você vá embora com o sapato furado nem com chupeta. Aleluia, que Ele não quer. Deus quer te restituir o seu escudo de ouro. Comece a orar. Comece a orar. Essa é uma oração pessoal, eu não posso fazer por você. Ninguém orou por Roboão. Se você tem o escudo de ouro, peça para o Senhor te dar graça para você nunca cair numa cilada do inimigo. Para você não ir lá no programa do Silvio Santos e trocar. Senhor, eu não te troco. Não é isso que o cântico dizia, Daniela? Não te troco por nada. Não há espaço para mais nada, né? Os cânticos que vocês cantaram. Será que muitas vezes não temos trocado o Senhor como fez Esaú, que trocou o seu direito de filho principal por um prato de lentilha? Que troca besta, desculpa o termo. Que troca boba. Você é filho, você tem escudo de ouro. Continue orando, meu irmão. Peça para Deus te restituir. Peça para Deus perdão se muitas vezes você negligenciou e o esqueceu. Senhor, dá força. Senhor, dá coragem para aquele que hoje está de pé orando, ó Pai. Que o Senhor possa restituir tudo o que é dele, ó Deus. Restitui os nossos escudos de ouro, ó Deus. Faze-nos de novo rico, ó Deus. Rico da sua graça, rico do seu poder, rico da sua unção. Senhor, não permita que venhamos a te trocar por bagatela, por porcaria, ó Deus. Livra-nos do mal. Foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Livra-nos do mal. Livra esta igreja do mal, ó Deus. Livra, Senhor. Livra aqueles que hoje vieram a este culto, ó Deus. Dá sabedoria, Senhor. Assim como o Senhor ungiu a Salomão, unge este povo com sabedoria, ó Deus, para que não façam uma troca tola, ó Deus, trocando um escudo de ouro por um escudo de bronze que não vale nada, ó Deus. E se alguém aqui assim, perdoa, ó Deus, perdoa, ó Deus, ó Pai, em o nome de Jesus eu oro, Senhor. Em o nome de Jesus. Amém. Amém. Eu não te troco por nada, não há espaço pra mais nada. Todo vazio que havia em mim, hoje é sua morada. A minha alma buscava e nada me completava. A tua presença é o que faltava em mim. Minha vida
mais uma vez: eu não te troco por nada. Diga bem forte: eu não te troco por nada. O ensaio estava bom. Agora diga para que só Ele sabe e que você tem o desejo de dizer: eu não te troco por nada. Senhor, que essas palavras eu selo na boca de cada um, Senhor, que possamos nunca te trocar por nada, Senhor. Põe a mão no seu coração. Quero te abençoar, despedindo com as bênçãos de Deus. Que o amor de Deus, que a graça do seu amado Filho Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do amado Espírito Santo seja sempre com você. Vá em paz. Nunca troque o Senhor por nada. Domingo, 9 horas da manhã, é a Santa Ceia do Senhor. Não troque a ceia por nada, meu irmão. Não sei o que você tem, qual é o churrasco, o aniversário. Ceia é ceia. Espero você domingo que vem, às 9 horas da manhã. Deus o abençoe.